estudante! Continuando a nossa semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Agora estamos com o professor Marco Silva, de Sociologia. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Nesta aula, vamos retomar os temas trabalho, ideologia e política que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professor? Exatamente. E aí, antes de começar a fazer essa resolução de exercícios, e a gente vai contar hoje com a presença da Dani, ela vai responder algumas questões para a gente, né, Dani? Com certeza. Eu quero discutir uma coisa que é importante, porque quando a gente vai fazer prova, trabalho, participar de processos seletivos igual o Enem, é interessante a gente ter o regulamento debaixo do braço e aí entender um pouco como é que funciona a prova. E quando a gente vai fazer questão, tão importante quanto saber essa questão, é importante você ter a calma para fazer essa questão. Então, aprender a fazer questões é uma coisa essencial. E, especificamente sobre a prova do Enem, que o pessoal do terceiro ano deve estar super apreensivo, como faz essa prova, enfim, e ela tem características específicas, é importante a gente saber uma coisa, porque geralmente os alunos chegam, o professor, quando depois de ter feito a prova, por que um colega meu, ele acertou o mesmo tanto de questões que eu, e ele tirou uma nota X e eu tirei uma nota bem menor? É porque no Enem a gente tem uma lógica que é o seguinte, que geralmente as pessoas perguntam, professor, quando eu faço uma prova como o Enem, eu posso chutar? Eu falei, deve, porque você não vai entregar uma prova lá com alguma em branco, né? É interessante chutar. Mas é bom ter alguns critérios para a gente fazer isso, e a gente vai fazer as questões hoje. Mas sobre a TRI, que chama Teoria de Resposta ao Item, é uma metodologia de corrigir prova que ela vai favorecer que o aluno ele acerte as questões, o aluno que acertou mais número de questões, chutou menos, ele vai ter melhor nota. E como é que funciona isso? Geralmente as questões são divididas em questões fáceis, que a gente vai fazer essa progressão aqui, a gente primeiro vai começar com questões fáceis, e a gente fazendo essa progressão aqui, tem questões médias e difíceis, né? Que é até uma estratégia. Por exemplo, eu quando fiz o vestibular, na minha época nem era Enem, né? Era vestibular ainda. O antigo, né? Na minha também era assim. 15, né? Aí tinha 15 questões à prova da UFMG, e funcionava assim, eu da área de humanas, hoje eu até gosto de matemática, mas na época era um bloqueio que a gente tinha, enfim. E aí eu fiz a estratégia que é o seguinte, eu descobri que tinha 5 questões na prova, que na época é 15, hoje no Enem um pouco mais, 5 questões da prova de matemática que são fáceis, 5 médias e 5 difíceis. Aí eu fiz a conta, né, se eu acertar as 5 fáceis e algumas médias, eu passo e deu certo. Então é bom a gente fazer estratégia, até para quebrar bloqueio, né? Óbvio que ciências humanas não funciona assim, que a gente é bem mais tranquilo. Tinha que garantir a 6, né? Para não ser eliminado, né? Para não ser eliminado na época, né? Sim, e aí a gente vai fazer isso. Então é interessante ter essa lógica e funciona assim, quem acerta mais número de questões fáceis, médias e algumas difíceis, tem uma nota menor do que aquela pessoa que assim, não acertou nenhuma fácil, acertou algumas médias e difíceis. Então, o próprio sistema vai mostrar que a pessoa, esse cara aí, ele chutou. Então, é interessante a gente chutar, mas com algum critério, e a gente vai discutir ao longo disso, né? Uma coisa interessante também, até para mostrar o nosso trabalho e a lógica que a gente está utilizando aqui, é o seguinte, esse é um gráfico importantíssimo, porque a gente andando com o regulamento debaixo do braço, ele vai mostrar, por exemplo, os temas que mais caem, porque como a gente tem muito pouco tempo, e o terceiro ano, eu como tem mais de 10 anos que eu dou aula do terceiro ano, os alunos ficam super apreensivos, né? Como fazer, o que estudar? Então, uma das formas é pegar esses temas aqui, são os temas que mais caem. E é interessante a gente observar que aqui, nas aulas que a gente está tendo na televisão, a gente está fazendo isso, que ó, a primeira semana do primeiro ano, eu acho que é interessante olhar, assistir essas aulas que a gente tem, que por mais que esteja lá no PET do primeiro ano, essa questão da teoria sociológica cai muito e é importante a gente assistir essas aulas e estudar. Uma outra coisa que cai muito é a diversidade de cultura, que é a coisa que também vai ter uma aula sobre isso. E hoje o tema que a gente vai discutir é o tema que norteou o PET todo, e a gente vai resolver as questões, é o tema trabalho, poder e política, que a gente vai discutir o PET 2, vocês vão baixar aí, que a Dani anunciou aí, vai falar muito de política, porque é um tema importante, cai muito na prova e é importante para a vida também, né? Mas vamos lá. Primeira questão que a gente vai resolver, ela vai tratar de 2 temas e é uma habilidade que se cobra muito na prova, né? A prova do Enem tem uma característica que é o seguinte, ela costuma dialogar os temas. Então, na prova de sociologia,
algum conhecimento básico de matemática, português nem se fala, né, que a prova, inclusive, ela é cansativa. A prova do Enem nem é difícil, ela é um pouco cansativa, porque são muitos textos e a gente tem que se preparar para isso. Mas é só a questão que eu formulei, que é uma questão introdutória, e ela tem, inclusive, um porquê dela estar aí, né? E ela vai trabalhar com duas categorias. Primeiro, ela vai falar de rendimento médio, e ela vai relacionar isso com cor, raça. Então, você vai ter uma tabela que vão ter rendimentos separados por cor, né? Que a gente vai discutir a população, a diferença da população preta e parda, e é importante discutir isso porque, geralmente, a gente tem a discussão do senso comum sobre essa questão de preto, pardo, mas aqui a gente está pegando um dado que é um dado do IBGE. E o IBGE, o que funciona? Quando a gente fala que mais de 60% da população é negra, o que a gente está fazendo? O IBGE ele faz essa pergunta e ele soma tantas pessoas que responderam preto e pardo. E aí a gente vai ter um contingente da população, né? Nos Estados Unidos é bem diferente, assim, essa classificação. E a gente vai ter uma aula sobre raça, a gente vai explicar essa questão, mas é interessante discutir. E a outra tabela vai estar aqui apresentando pessoas que, dentro do censo, responderam, perguntado sobre raça, falaram que são brancas. E aí você vai ter o rendimento médio em algumas capitais. Então, vão ser um mar de dados, e aí a questão vai explorar. E aí o enunciado da questão vai falar, analisando a tabela acima, todas as alternativas estão corretas, exceto. E aí eu tenho que reconhecer, né, que errar é humano, não reconhecer é covardia. Eu fiz a questão e a questão ela tem uma falhazinha e acabou que acontece muito em vestibular de ter isso, que por mais que as pessoas façam, eu fiz vários concursos que uma questão foi anulada e nesse caso aqui eu anularia essa questão, por quê? Porque no primeiro quesito eu falo, na alternativa A, em todas as cidades estudadas, os pretos e pardos recebem menores salários que os brancos. Se a gente volta lá, a gente vai observar que, de forma geral, isso é uma dinâmica. Mas se você pega o Rio de Janeiro, com a situação de pessoas com menos de um ano de escolaridade, o que vai acontecer? Essa aqui no Rio de Janeiro, nesse período, que é 2007, a população com menor escolaridade, menos um ano de escolaridade, ela recebia mais do que a população branca. Então, isso foi um furo na questão, e aí você poderia ter marcado essa, poderia. Mas vamos explorar a questão, porque o ideal de fazer uma questão nem é acertar ou não. A questão é como a gente vai aprender e como a gente tem estratégia. Então, se a gente fosse olhar com calma, e as pessoas que foram mais atentas, elas enxergaram essa diferença aqui, que é uma diferença bem sutil. Mas assim, eu poderia ter marcado A? Ok, poderia, mas vamos lá ficar em dúvida. Segundo, Belo Horizonte é o lugar onde pretos, pardos, com 11 anos ou mais de estudos, recebem os melhores salários. Lembrando aqui que a gente está procurando o exceto. Isso também é uma coisa essencial quando a gente for fazer uma questão, que é o seguinte, vamos errar o que a gente não sabe. Que geralmente na corrida, se a gente pega a prova e aquela tensão na hora de fazer a prova do Enem, a gente deixa de ler. Então, quando tiver exceto, circula o exceto, pontua, faz qualquer coisa para o seu cérebro marcar assim. Tem, no caso, 4 questões corretas e uma errada. Eu já falei aqui que a gente tem problema, né? Mas voltando a B, vamos lá em Belo Horizonte. Será que em Belo Horizonte as pessoas com 11 anos ou mais de estudo, elas recebem melhor salário? E a gente vai ver que sim, Belo Horizonte aqui de todas. Então, essa questão está correta. Como eu quero errada, eu vou fazer o quê? Posso eliminar ela, com certeza não é essa. Então, eu ficaria em dúvida entre a primeira, só que outra coisa também que não se deve fazer, deixar de ler toda a questão. Porque geralmente a pessoa também vai com excesso de confiança, ela vai lá, não, com certeza é a primeira, né? Vamos voltar. Na segunda, em São Paulo, não há grandes variações salariais entre brancos e pretos e pardos com 11 anos ou mais de estudo. Vou voltar lá, vou analisar. Em São Paulo, a gente vai pegar aqui, São Paulo, existe uma enorme diferença, é mais da metade. Então, como eu estou procurando errada, poderia ser a C também. Então, já vou ficar em super dúvida entre a A e a C. E geralmente na prova do Enem também funciona assim da questão, né? Vamos explorar essa questão com calma, porque para essas questões a gente tem que aprender a fazer questão, né? E aí o que acontece? Geralmente quando a gente faz a questão, e eu já trabalhei em processo que a gente estava formulando algumas questões para o Enem, o que acontece? Você tem questões que são distratores, que é o seguinte, é aquela questão que a gente coloca justamente para o aluno ficar em dúvida. E as outras são tipo assim, nada a ver. E aí, geralmente, quando a gente for chutar, no caso que se eu não sei de verdade a questão, eu posso eliminar aquelas nada a ver. E com certeza a
a B não tem nada a ver nessa discussão, né? Vamos lá na D. Tanto entre brancos quanto entre pretos e pardos, o fato de ter estudado por mais tempo lhe permite receber maiores salários. Então, o que a gente vai acontecer? Se a gente for observar aqui, isso é correto, porque a escolaridade foi muito maior. Então, vamos lá, explorando. E na última, nas cidades nordestinas, pretos e pardos com menos de 1 ano de estudo recebem os maiores salários entre todos os analisados. Então, se a gente vai observar, também está correta. Para a gente analisar, e oficialmente eu considerei a C como a correta, mas por aquele mínimo detalhe lá, a gente poderia considerar a A também, né? Que foi uma questão que teve uma discussão sobre isso. Ainda sobre o tema trabalho, tem essa questão aqui que é a seguinte: essa questão é uma outra tabela que a gente vai apresentar, que foi apresentada lá no PET, que é o seguinte: ela vai falar de 3 categorias. Ela vai falar de taxa de várias categorias: taxa de ocupação, salário, jornada, horas de trabalho, enfim, vai fazer uma discussão sobre isso e vai falar analfabetos, ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação. E aí, qual que é a discussão que ela vai perguntar? Segundo a tabela, qual alternativa pode ser considerada correta? E aí, na alternativa A, vai ser o quê? A maior taxa de ocupação está entre as pessoas que completam o ensino médio. Será que isso é verdade? Então, ela está perguntando a correta aqui, né, gente? A maior taxa de ocupação não está correta, porque a maior taxa de ocupação é frente às pessoas que fizeram pós-graduação. Vamos lá para a próxima. B. A menor jornada de trabalho é cumprida pelas pessoas que cursaram até o ensino fundamental. Vamos ver se é verdade. Taxa de ocupação? Não, não é porque as pessoas que não tiveram acesso à escola são as pessoas que têm a menor taxa de ocupação. E isso vai porque a pessoa não atinge colocação no mercado de trabalho, né? Vamos lá para C. Quem recebe os maiores salários são as pessoas que estudaram até a pós-graduação. Bora lá ver se essa é correta. Sim, se a gente for pegar salário, entre todas as categorias, as faixas de escolaridade que você tem aqui, a pessoa que recebe maiores salários é isso, né? Então, pode ser essa daqui, mas não vamos deixar de ler as outras, né? A D vai falar assim, ó, que as mulheres são discriminadas no mercado de trabalho. Essa questão seria um distrator em qual sentido? É uma questão que, se eu estudei, eu sei que está correto. Mas a questão está falando isso, a tabela está dizendo isso? Não. Então, uma pessoa mais avisada, talvez ela poderia marcar essa questão. E a E, todas as alternativas estão corretas. Então, eu posso marcar com certeza que é a C. E essa questão, ela tem, inclusive, um aprendizado que a gente tem que ter, e é uma discussão forte sobre essa questão do trabalho, que na sociedade brasileira, a gente tem muito casos assim, que a gente até chama de exceção que legitima a regra. Em qual sentido? As pessoas falam, eu não vou estudar não, porque tem aquele jogador de futebol, tem aquela atriz de cinema que não estudou e ganha muito. Se a gente for observar nas estatísticas, e a gente viu que ficou bem claro isso na tabela, o salário, enfim, o sucesso econômico e, enfim, na carreira da pessoa é diretamente ligada à quantidade de anos de estudos, né? Que é uma coisa interessante se discutir, né? Bora lá. Agora, uma outra discussão ainda sobre trabalho que a gente vai apresentar aqui, essa questão também ela requer um pouco de habilidade, ela caiu no Enem 2001, acho que a maioria não tinha nem nascido ainda, né? Que o pessoal que está fazendo, vai prestar a prova do Enem esse ano. Mas o que acontece? Ela tem um texto e tem também uma charge. E aí, o Enem 2001, ela vai descrever uma parte do livro, que é bom entender a fonte também, de olhar de onde que você está falando. O livro é do Adam Smith, que é um autor clássico liberal, que chama A Riqueza da Nação. E aí, qual o texto vai falar? Ó, um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia nas pontas para colocação na cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete requer-se 3 ou 4 operações diferentes. Então, ele está falando esse texto, depois é interessante a gente ler, mas depois voltar. E aí vem a charge também, né? E essa charge, inclusive, eu explorei ela na aula de trabalho, eu acho que na aula sobre conceito de alienação também, que, enfim, na charge o que está se dizendo? Aqui, ó, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Esse cara está conversando com esse, da charge. Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Essa charge, inclusive, tem a ver com o filme que eu indiquei para a gente assistir, que eu recomendo de novo, continuo falando, que é Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Ele vai falar desse processo de alienação do trabalho, onde as pessoas cada vez mais
elas assim, não dominam todo o processo de produção daquele produto que ele está fazendo, né? Vamos à alternativa e tudo, e é uma questão que ela requer um pouco de complexidade e ela é um pouco chatinha nesse sentido, né? Que a gente tem que ler, marcar VOF e depois caminhar, né? Aí vamos lá. A respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. A primeira, vamos lá, ver se está correto, e é interessante ter essa calma na hora da prova, de administrar o tempo direitinho para voltar lá, né? Ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários. Então, se a gente voltar lá, com certeza, tanto o texto como a charge vai falar de uma divisão que a pessoa produz um carro, enfim, ela produz um equipamento, mas ela, na verdade ela só faz uma operação da linha de montagem, que é a discussão que se teve, a gente discutiu isso amplamente na aula, né? E, enfim, correto então. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Será que está correto? Então vamos lá. Se a gente observar, voltar lá, acontece o seguinte, que a gente vai perceber que os dois estão falando de um modelo de produção que ele é feito, que a gente chama até de Fordismo, que tem toda uma discussão, e no PET também faz essa discussão sobre o que é Fordismo, como é que funciona, e a charge também fala também. Então, é falso essa segunda alternativa, e a terceira vai falar, ambos contêm a ideia de que o produto das atividades industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Então, todas as questões que eu estou falando, correta. Então, se a gente for observar, a alternativa correta é a E, facinho também, assim, acho que é uma questão... Essa daqui poderia ser considerada média, né? Vamos tentar resolver agora uma questão sobre... Uma questão que eu gosto, assim, opa, voltei no final, do Maquiavel. Que ele vai falar sobre política, ele vai falar, ó, nasce daqui uma questão, se vale mais ser amado ou temido do que amado. Responde-se que ambas as coisas seriam desejáveis, mas porque é difícil juntá-las, é mais seguro ser temido do que amado, quando haja de falta de uma das duas. Porque os homens, se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes, ávidos de lucro, e quando lhe fazem bem, são inteiramente teus, oferecendo-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como assim disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revolta-se. Então esse texto aí é um texto assim, que ele marca inclusive a cultura ocidental e ele marca o início da ciência política, porque ele vai discutir a política como ela é. E o Maquiavel, ele é conhecido como um autor que faz isso, né? Então, essa discussão da ciência política, essa ideia da gente, quando a gente vai falar de política, a gente está falando de bem nem mal, e o Maquiavel ficou inclusive conhecido pela essa lógica de desconstrução dessa ideia de uma política polarizada, bem e mal, e ele vai escrever esse livro, que é um livro fundamental, que é o Príncipe, né? Então, a partir de um texto, que é um texto difícil, essa questão seria bem difícil se ela fosse apresentada, e ela surgiu no Enem, ela vai falar, ó, a partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Aí, alternativa 1, munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem em si, de si e os outros. Acho que o texto ficou claro, né? O Maquiavel tem uma outra postura dessa lógica, e aí a gente não marcaria a alternativa A. B, possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito da política. Ele vai falar muito numa lógica de fortuna e virtude, mas também não é bem por aí que ele vai discutir, pelo menos o fragmento que a gente leu ali, que é um fragmento difícil, inclusive, de interpretação, ele não vai dizer isso, né? E aí vai nascer, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Na minha lógica, falei, talvez a gente pode ser essa, mas vamos ler as outras. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social, portando seus direitos naturais. Também é outro filósofo que diz essa discussão. E o sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Ok, eu acho que pela discussão, indo pela eliminação, e como eu te falei, é uma questão difícil, o texto é difícil de interpretação, que a gente está falando de filosofia, a alternativa correta é guiado por interesses de modo
de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes, né? Tanto que ele vai ir naquela lógica, né? É melhor ser temido que amado, né? Então, é isso. Espero ter ajudado. Obrigado.